este cálice de mim, se possível for. Faça-se a tua vontade. Dali Jesus foi conduzido à presença de Pilatos, e a turba gritava: crucificai-o. Como um cordeiro se queixou, a crueldade ele aceitou, sofrendo por mim com grande amor. A terra tremeu, o sol escureceu, não pude contemplar. A terra estremeceu, o sol não deu, o sol não deu, o sol não deu o seu calor. O véu do templo se rasgou, de alto a baixo protestou. Jesus deu o brado e expirou. A terra tremeu, o sol escureceu, não pude contemplar. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nem mesmo Deus dos altos céus pôde contemplar. Elohim, 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 lama sabachthani. Nem mesmo Deus dos altos céus pôde contemplar. Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Amados, abram vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Capítulo 4, verso 1. Também tenho que dar testemunho ali da Renata e do Rafael. Estão ali. A Renata e o Rafael. Vem cá, vem à frente vocês dois aqui, vem. A Renata. Vocês sabem o testemunho dela. Eu falei aqui, eles não estavam presentes naquele dia. Pai do Senhor, tudo em paz? Está sentindo cheiro de alguma coisa ainda? Nada perturba, né? Deus é fiel. Esse casal abençoado, amados, ela, durante algum tempo que eu estou aqui na congregação, ela sentia alguns aromas muito fortes, certo?
E às vezes na hora do culto ficava mais intenso aí. Por muitas vezes ela ia no banheiro porque ela se sentia mal, sentia angústia. Sentia angustiada e saía. E isso se intensificou por muito tempo. E num culto de Santa Ceia, na última Santa Ceia, ele se desesperou porque ela teve uma crise em casa, começou a tremer. E saíram aqui rapidamente, foram. E um amigo da família orientou que procurasse um pastor de uma igreja neopentecostal. A igreja fala muito sobre prosperidade. E lá ele disse que ela estava com um trabalho de umbanda feito para destruir a vida dela, e que esse trabalho tinha sido feito perto de uma planta, de uma árvore, e ela sentia esse cheiro, né? O aroma que ela sentia. Ele liga para mim após o culto e tenta conversar comigo, estava muito chateado, angustiado, aborrecido. Diz: pastor, nós não estamos tendo apoio, porque nós precisamos de um acompanhamento espiritual. E eu olhei, disse: meu filho, o que foi que aconteceu? Foi isso, isso e isso. Não, homem, pelo amor de Deus, venha conversar comigo. Na terça-feira ele veio, conversei, orientei: procure um médico. Procure um médico. Existem coisas que são espirituais. Agora, mulher orando, louvando ao Senhor, dentro da casa de Deus, glorificando ao Senhor, sentindo a presença de Deus e um espírito estar nela, causando isso. Temos que ter discernimento espiritual para a nossa vida. Ele ficou assim, quando foi na quinta-feira, ligou para o pastor Luiz Orlando, ele foi até a casa dele. Luiz Orlando, nosso colega, conversou com ele e disse a mesma coisa: procure um médico. Olha o que é você estar em sintonia do Espírito Santo. E quando procuraram um médico, fez uma tomografia, ela estava com um tumor no cérebro, na cabeça. E esse tumor estava pressionando e ele estava causando hidrocefalia. E a hidrocefalia percorria a região das fossas nasais, ocupava e dava esse aroma que ela sentia, esse cheiro. O médico colocou uma válvula, fez uma pequena cirurgia, implantou uma válvula, diminuiu a pressão que estava no cérebro dela, ela parou de sentir as dores de cabeça e ela está aí, saudável, pronta. E o médico disse: vai seguir a vida normal. E olha, o médico da igreja presbiteriana, viu? E sabe o que ocorre? O mesmo médico conseguiu com um colega a cirurgia para fazer a retirada daquele pequeno abscesso que está dentro da cabeça, para fazer essa retirada. Então, povo de Deus, eu digo a vocês, nós temos que ter discernimento espiritual. Discernimento na casa do Senhor, discernimento da palavra de Deus, discernimento no aconselhamento. Veja a responsabilidade do ministro do Evangelho. Apesar do diabo estar ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual nós devemos resistir firmes na fé. Também o Senhor está conosco em nosso favor. Existem situações que Deus cura e faz um milagre da forma que Ele quer, de maneira inexplicável. Mas existem momentos que Deus deseja usar homens, médicos, cientistas. Sim ou não? E se Ele deu conhecimento aos tais, é porque Ele também pode usar os tais. Agora, Deus é fiel. Deus abençoe a vida de vocês. Sabe o que acontece? Casaram esta semana, não foi? Estão casados. E vamos continuar orando para que o próximo processo, o segundo processo, que é da cirurgia, ocorra debaixo da potente mão do Senhor, com a autoridade do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Você localizou o texto? Atos capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso de número 12. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o nome, e ensinassem o povo, e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram a mão deles, e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5
mil. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que os edificadores, que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pai maravilhoso, Deus eterno, nos colocamos em tuas mãos. Me sujeito, Senhor, à tua vontade e ao teu Espírito. Ministra a tua igreja. Fala aos corações aflitos, feridos, machucados. Restaura a fé, a coragem, a determinação, a vontade de te servir. Desperta os que dormem. Desperta os que estão sem forças para caminhar. Reanima, Senhor, a tua igreja, e que neste momento o teu Espírito esteja sendo derramado sobre nós, em o nome do Senhor Jesus. Faz conforme a tua vontade, e quem confirma diz amém. Existe um ditado no mundo que diz: contra fatos não existem argumentos. Esse é um ditado antigo. Na realidade, nós vivemos em um mundo que tem muitas mentiras, que cria muitas situações e inventa muitas histórias para poder justificar as suas atitudes erradas, errôneas. Nos dias atuais, usamos até mesmo a Bíblia para justificar ações erradas. Nos dias atuais, a palavra de Deus, ela tem se tornado até esteio para aqueles que querem justificar os seus erros. Porém, contra a verdade, não se existem argumentos que possam debelá-la. Um grande filósofo da antiguidade, ele dizia que enquanto a mentira dá a volta ao mundo, a verdade está calçando as sandálias para se colocar de pé. A mentira, ela anda numa velocidade atroz. E no texto que nós acabamos de ler, nós estamos vendo o Senhor, através dos seus discípulos, debelando uma grande mentira que havia sido levantada. Em Mateus capítulo 28, nós olhamos no versículo 11, que após a morte de Jesus, eles levantam uma mentira sobre o sumiço do seu corpo. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando:
Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós os furtaram. E isso, se chegar ao ouvido do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Aqui está se falando do corpo de Jesus. Os sacerdotes estavam preocupados com o corpo de Jesus. Jesus havia sido morto como eles desejavam. Só que cai uma ideia na mente deles, que agora ele se tornaria muito mais perigoso morto do que vivo. Por quê? Porque se o corpo dele sumisse, como ele havia dito, então ele realmente teria provado que ele era o Messias. Os sacerdotes colocam a guarda pretoriana para guardá-lo. A guarda pretoriana era formada dos militares mais bem preparados e mais capacitados. Segundo a história, eram 16 homens bem preparados, soldados ativos, firmes. Mas o anjo do Senhor, quando desce do céu, aquela pedra é arrancada e ela é jogada numa distância de mais de 18 metros, uma pedra de várias toneladas. E aquela distância em que a pedra cai, o anjo do Senhor se senta sobre ela e naquela manhã, naquela madrugada, daquele domingo, raia a luz da manhã e um novo dia nasce para aqueles que tinham a esperança em Jesus Cristo. Jesus ressuscita e a sua glória é manifesta. E durante mais de 40 dias ele se manifesta a todos os que ali estão. Então a mentira deles não poderia prevalecer. Mas após alguns dias, os discípulos estão ali, e eles, quando passam na porta chamada Formosa, eles olham para um homem que está paralítico. Aquele homem olha para Pedro, olha para João, e eles olham para ele e sentem no seu coração que havia fé naquele homem. E dizem, não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós te damos, e em nome de Jesus Cristo Nazareno, fica em pé. E aquele homem imediatamente se torna em pé, e os seus joelhos se firmam, os seus artelhos se firmam, as suas pernas se firmam, e ele mostra, e todo o povo começa a olhar e ver aquele homem pular de alegria no meio deles. E agora, como fica a mentira? Como pode se firmar esta mentira, dizendo que aquele Cristo foi roubado pelos seus discípulos? Se os seus discípulos estão ali fazendo sinais, fazendo maravilhas, fazendo milagres, fazendo coisas maravilhosas. Durante milhares de anos, essa mentira se passou. E existem muitas outras mentiras que são jogadas sobre a terra. Nós, igreja do Senhor Jesus, temos que estar aptos e preparados para enfrentar estas lutas. Enfrentar essas situações que se colocam diante de nós. São situações que tentam nos desvirtuar do caminho da verdade. São palavras, são momentos, são ocasiões, são formas sedutoras que o adversário usa para tentar nos desviar do caminho da justiça de Deus. Nos dias atuais, também temos que contradizer muitas mentiras que são levantadas para fazer a nossa fé esfriar. Mas a Bíblia, ela nos ensina a contradizer cada uma delas. Vocês querem ver uma grande mentira que se dizem nos dias atuais, para as pessoas que não querem compromisso com Deus? Uma das coisas que elas dizem é que todos os caminhos levam a Deus. Alguém já ouviu isso? Sim ou não? Sim ou não? Eu já ouvi isso várias vezes. Homem, deixa de bobagem, todos os caminhos levam a Deus. Homem, deixa de tolice, todos os caminhos levam a Deus. Não é só a tua igreja, não é só lá onde você está, não é só a Bíblia Sagrada, todos os caminhos levam a Deus. Por que você acha que a sua religião é certa? Por que você acha que a Bíblia é certa? Se isso é escrito por homens, se é escrito por pessoas que eram falhas. Uma vez eu ouvi uma palavra de um homem, ele dizer dessa forma: como é que um comedor de feijão igual a mim pode fazer algo que é divino, que é sagrado, como a Bíblia, se ela foi escrita por homens? E a palavra de Deus nos orienta e nos ensina de forma poderosa. Em primeiro lugar, temos que entender que Jesus Cristo
Ele em João 14,6, ele diz uma palavra poderosa. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ou seja, não existe essa conversa que todos os caminhos levam a Deus. Jesus, ele é bem claro e ele diz: eu sou o caminho. Diga: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele usa o artigo definido o, ele não diz os caminhos. Ele diz que só existe neste artigo um caminho. O caminho sou eu, somente eu. É somente através de Jesus, é somente através dele. Ele é o único que tem a verdade. Em João 17:17 diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus anunciada, pregada, é a verdade que desmancha todos os poderes das trevas. Esta palavra é verdadeira que desmancha todas as acusações do adversário. Quando nós estamos inseridos nessa verdade, nós temos autoridade, poder, nós não precisamos nos envergonhar, nós não achamos a nossa cabeça diante do inimigo, pelo contrário, nós temos poder, nós temos força, nós temos determinação para vencer sempre o adversário. E quando ele diz: eu sou a vida, ele está dizendo uma palavra certa. Se você está passando pela angústia, pelo sofrimento, saiba que Jesus tem vida eterna para você. Jesus, ele desperta os nossos corações e os nossos sentidos. Jesus desperta a nossa alma. Jesus, ele desperta a nossa vontade. O grande problema é que a humanidade de hoje parou. Ela deixou a mentira dos sacerdotes crescer. E a igreja do Deus vivo hoje é um testemunho de que nós estamos vivos em Jesus Cristo. Nós estamos sendo alimentados e mantidos por Ele. E Ele diz uma palavra que nós não podemos esquecer: ninguém vem ao Pai senão por... Todos juntos: ninguém. Mais uma vez. Mais uma vez. Sabe o que ele está dizendo com ele? Com isso? Que o Pai está nele. Que ele e o Pai são um só. Se nós queremos Deus, se nós queremos sentir a presença de Deus, só há uma maneira de estarmos ligados a Deus, e é através de Jesus Cristo. Só existe uma forma de estarmos na presença de Deus, e é somente através de Jesus Cristo. E aí, o apóstolo Paulo, ele diz uma palavra em 1 Timóteo, que é forte aos nossos corações, no verso 2 e no verso 5. Porque há um só Deus e um só... Vamos lá. Porque há um só Deus e um só... entre Deus e os homens. Eu quero com mais coragem, mais determinação. Está meio fraquinho. Hoje é culto de Santa Ceia. Se você ainda não se alimentou, vai se alimentar já já do corpo e do sangue de Jesus. Mas eu quero que você faça isso com alegria, com determinação. Vamos lá novamente. Porque há um só Deus. Quem é? Ele está falando que Jesus Cristo é o único mediador. É aquele que é o único que nos leva até Deus. Ele se coloca entre você e Deus, mas ele não se coloca como uma pedra de obstáculo, ele não se coloca como um impedimento, ele se coloca para pegar na sua mão e lhe conduzir até o divino, até o que é sagrado. É por isso que nós aguardamos que um dia o arcanjo tocará a sua trombeta, e quando essa trombeta tocar, a igreja do Deus vivo será reunida, os que morreram e os que estão vivos com ele nos céus para toda a eternidade. Glória a Deus. A segunda coisa, a segunda mentira que o mundo lança sobre muitas mentes, e muitos caem nessa mentira: eu sou um pecador, não há mais esperança para mim, não há mais condição de eu ser salvo. Eu já cometi muitos erros, muitos pecados, muitas falhas, e não há mais esperança para a minha vida. Eu já ouvi uma pessoa muito importante na minha vida repetir estas palavras. E já ouvi outras pessoas abrirem a boca para dizer isso: pastor,
por favor, não perca tempo comigo. Existem pessoas boas neste mundo. Durante muito tempo, eu pastoreei e acompanhei e capelaneei um grupo de extermínio dentro do batalhão de choque. Homens que estavam ali com penas que poderiam ultrapassar centenas de anos na cadeia. E um deles, uma vez, chegou para mim e disse: não perca tempo comigo, eu vou ficar aqui preso por muito tempo. E eu dizia: tu não sabes o que Deus tem na tua vida. Tu não sabes o projeto que Deus tem para você. E eu peguei esta passagem do livro de Ezequiel, capítulo 18. E no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso de número 23, o Senhor diz essa palavra: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? É uma pergunta, sim ou não? Sim ou não? Não, gente. A própria resposta, diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus não tem prazer com a morte do ímpio. Apesar de no WhatsApp todos os dias nós estarmos acompanhando dezenas e dezenas de mortes que acontecem todos os dias, eu quero dizer para você que isso não alegra o Senhor, que isso não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que toda a humanidade seja salva. A vontade de Deus não é que o ímpio pereça, a vontade de Deus é que ele se converta dos seus caminhos e viva. A vontade de Deus é que o mal nesta terra seja exterminado, mas a fonte do mal não é o homem, não é a humanidade, é o pecado. E aí, nós olhamos e vemos em 1 João capítulo 4, verso de número 10. Nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio para se propiciar, ou seja, para se entregar, para ser doado em razão da humanidade, para que nós, pelos nossos pecados, que estávamos condenados ao inferno, condenados à morte, através de Jesus Cristo, nós fôssemos salvos. E aqui, nesta noite, nós temos vidas que são salvas pelo poder do sangue do Senhor Jesus. E aqui, não só aqui, mas no mundo inteiro, neste momento, igrejas, onde vem igrejas reunidas através do nome de Jesus, Deus está operando através de você. Deus está curando, Deus está salvando, Deus está fazendo milagres e maravilhas através de você, através de mim, através da nossa voz, através das nossas orações. Olha para quem está ao seu lado e diga: eu e você fomos salvos por Jesus Cristo. Mas Ele deseja salvar muitos mais. Seja instrumento de Deus para a salvação. Não só nós, não só os nossos pecados. Lá em 1 João, o apóstolo João, no verso 2 e no verso de número 2, ele diz: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o... Se todo mundo se converter, todo mundo será salvo. Porque Ele morreu por todos. Ele morreu para salvar todos. Ele morreu para alcançar todos. E aonde estiver um coração aberto, que o receba, Ele está entrando e fazendo morada. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o que é que diz? Eis que estou à porta aí. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer fazer morada na tua vida. Jesus quer ocupar espaço no seu coração. Jesus quer ocupar espaço na sua família. Jesus quer salvar, quer curar. Ele quer alcançar todas as vidas nesta humanidade. E Ele tem o desejo de transformar, curar e fazer milagres e maravilhas. Você pode dar glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Diga assim: bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém.
Existe também uma mentira que nós devemos estar atentos para ela. Algumas pessoas acham que para serem salvos eles têm que expiar os seus pecados com sacrifícios. Eu posso fazer sacrifícios. E esta é uma tradição antiga. A Roma, na antiguidade, os homens e as mulheres se ajoelhavam diante dos seus deuses e colocavam no chão e se retalhavam, cortavam sangue. E ofereciam sangue sobre os seus deuses. E aquele era o sacrifício íntimo e pessoal de cada um. Quando os deuses exigiam uma oferta especial, eles compravam um bode, compravam um carneiro branco, sem mancha, sem mácula, e sangravam aquele animal diante dos seus deuses e derramavam o sangue do animal. Sempre havia na expectativa da humanidade a ideia de sacrifício de sangue, mas eles não entendiam por que era necessário o sacrifício de sangue. Nos dias atuais, já ainda não se oferece mais esses sacrifícios de sangue de animais. Porém, ainda na esfera religiosa, acredita-se que tem que se castigar, se punir. A pessoa tem que se punir de alguma forma, porque seus erros merecem castigo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Em Efésios capítulo 2, no verso 8 e no verso 9, a palavra de Deus diz uma palavra bem clara. Porque pela graça sois, por meio da, isso não vem de vós, é dom de, o que é um dom? É algo que Deus dá à pessoa sem distinção. E Ele está dizendo que nós não somos salvos aí por meio dos nossos esforços. Ele está dizendo que nós somos salvos pela graça. Olha o verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Um sacrifício pessoal está abrindo a boca e você está dizendo que você está se salvando por causa dos seus esforços pessoais. Eu quero dizer que Deus não quer sacrifício seu. E a palavra dele é bem clara. Misericórdia quero e não sacrifício. O que Deus exige de você é um coração obediente. O que Deus deseja de você é um coração dedicado a Ele. E a palavra dele diz de forma bem clara, em Romanos 3, 23 e no verso 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há vamos lá todos, a redenção que há a nossa redenção está em Cristo Jesus. É Ele o autor e consumador da nossa fé. É Ele o digno de honra, digno de adoração, digno de louvor. Não há mais nada que você precisa fazer, a não ser crer no seu coração, confessá-lo como Senhor e apresentar a sua vida a Ele. E é isto que Ele deseja de você, para que você seja salvo. Vale um glória a Deus? Não precisa você entregar o seu carro, a sua casa, a sua vida. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que se nós entregamos os nossos bens, se nós fazemos sinais e maravilhas, se acontecem coisas maravilhosas através de nós, e não tiver um amor em nosso coração, e eu vou dizer a você que Jesus Cristo é a supremacia do amor de Deus para a humanidade. Em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, com tanta intensidade, que Ele dá o maior presente para a humanidade, que é seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por nós é algo imensurável, não se tem como se calcular. Olhe para quem está ao seu lado e diga: Deus te ama sem medida. Não há medida para o amor de Deus para a sua vida. Olha, gente, fala para quem está ao seu lado. Não fica aí parado, catatônico não. Fala, Deus te ama sem medida. Não existe medida para o amor de Deus.
precisamos entender que muitas coisas nós temos que impor em nossas mentes. Pois diante de um mundo consumido pelo pecado, nós somos bombardeados de falsos valores. Nós somos dominados por falsos valores todos os dias. Somos dominados por falsas expectativas, por falsos sentimentos que tentam nos consumir e nos destruir. Hoje pela manhã, eu trazia a mensagem, e mais à frente você pode acompanhar no YouTube do Monte Castelo, a mensagem que foi pregada hoje pela manhã. Por que o justo sofre? Essa é uma pergunta que paira na humanidade durante muito tempo. É fácil você entender quando vê um ímpio preso, porque ele estava traficando, porque ele estava assaltando, porque ele estava matando. Mas quando você vê um justo sofrendo, pagando algo que ele não cometeu, quando nós vemos enfermidades alcançando pessoas boas dentro da igreja, quando nós olhamos o rico, ímpio, prosperando, enganando, trapaceando, e nós às vezes temos dificuldade de pagarmos as nossas contas, pagarmos o nosso aluguel, a prestação do carro, a prestação da casa, e nós olhamos para isso, nós somos perturbados e enche a nossa mente cheio de dúvidas e questionamentos. Temos que entender e compreender que nós somos bombardeados de falsos valores todos os dias. E este é o grande problema que a igreja enfrenta. Estes falsos valores que muitas vezes nos seduzem e nos fazem abandonar o caminho da fé. A fidelidade do cristão, ela não depende de seus bens materiais. Em Filipenses capítulo 4, do verso de número 13, o apóstolo Paulo, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este verso é maravilhoso, mas por muitas coisas e por muito tempo, muitas pessoas interpretam esse texto que eu posso fazer tudo, eu posso conquistar tudo, eu posso fazer todas as coisas, porque Deus está comigo. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando que ele já passou fome, ele já passou nudez, ele já enfrentou várias dificuldades, e ele está dizendo uma palavra bem clara: eu não sou detido por nada disso, porque nenhuma dessas coisas atrapalha a minha mente de conquistar o reino dos céus. Nenhuma dessas coisas me impede de estar em sintonia com Deus, porque em tudo isso eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, em todas essas batalhas. E em Jesus eu posso todas as coisas. Em Jesus a minha mente não é abalada, o meu coração não é enfraquecido, a glória dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Para Jesus. Os nossos pecados, eles são como doenças. Doenças que nos destroem por dentro, nos matam. Às vezes estamos bonitos por fora, bem vestidos, bem aparentáveis, mas por dentro estamos destruídos, arrasados, consumidos. Quantas vezes você já adentrou por este templo acabado, destruído, e quando você chega aqui, a palavra de Deus reanima você, dá energia a você, é como se você fosse ligado a uma corrente elétrica que recarregasse a sua bateria, chamado Jesus Cristo. É quando o Espírito Santo renova as tuas forças, recarrega a tua energia e te dá disposição para lutar, para guerrear. E quando você chega no outro dia, diante do problema que você pensava que era tão grande, aquele problema desaparece, porque o teu Deus te exalta, faz você crescer. É nesse contexto que Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso não quer dizer que nós não vamos mais enfrentar doenças. Isso não quer dizer que nós não vamos mais ter que enfrentar dificuldades pessoais. Isso não quer dizer que nós não vamos ter mais que enfrentar nenhum tipo de adversidade. O que ele está dizendo é que a doença do pecado, nós fomos sarados, porque o Cristo maravilhoso nos sarou, nos restaurou.
E o pecado pode atingir você. Você pode tropeçar e cair, mas o Senhor te levanta novamente. O Senhor te põe de pé, porque Ele tem prazer na vida daquele que se dedica a Ele. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: você pode cair, mas Deus não deixa você ficar no chão. Ele te põe de pé novamente. Dê glória a Deus. Diga aleluia. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, nós entendemos e compreendemos, porque se nós, sendo inimigos, como nós éramos, inimigos no pecado, inimigos e dignos de ira, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, Jesus Cristo, muito mais agora, estando já reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida. Ou seja, ele está dizendo, se antes você é digno de condenação, e ele te demonstrou amor, ele te demonstrou misericórdia, quanto mais agora que nós estamos no seu caminho, andando nas suas fidelidades e nos seus compromissos. Quero dizer para você que a vida não é fácil. As lutas que nós temos que enfrentar são muitas. Muitas são as ciladas, muitas são as armadilhas, muitos são os buracos que o inimigo coloca no caminho para que nós venhamos cair. Mas o salmista Davi, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Somos consolados todos os dias, somos repreendidos, somos chamados à atenção, somos corrigidos. Passamos por lutas, passamos por problema, mas nós temos um Deus que nos ama e Ele não desiste de nós. Ele não abre mão daqueles que Ele ama. Dê glória a Deus. E é por isso que em Hebreus capítulo 5, verso 9, e sendo Ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação, para que todos os que lhe obedecem, chamados por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é que nós aprendemos aqui? Que Ele é o sumo sacerdote da nossa salvação. Diga para quem está ao seu lado: não existe outro ou outra que seja maior do que Jesus Cristo. É por Ele, para Ele, por Ele, para Ele, é por Ele e para Ele que nós vivemos. Ele é a causa da nossa existência. Para encerrarmos este momento, eu quero dizer que Jesus nos sustenta. Por isso, nós não devemos ter medo de passar necessidade, se nós nos dedicarmos a Ele. Em Mateus capítulo 6, no verso 33, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo que você, quando confia nele, quando busca o reino dele e se dedica a ele, ele está cuidando de você. Ele sabe as necessidades que você enfrenta. Ele sabe das coisas que você precisa. Não busque o reino dele por causa dessas necessidades. Busque porque você o ama. Busque porque você tem prazer de estar na presença de Deus. Busque porque Ele produz paz na sua vida em meio à tormenta, em meio à tempestade. Busque porque Ele te ama. E saiba de uma coisa: Ele cuida de nós em todas as nossas necessidades. Vale o glória a Deus. Vale o aleluia. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. O mundo é uma fonte de tentação, de tentações. Mas aqueles que estão em Cristo, eles vencem o mundo. Talvez você tenha saído de casa hoje com a incerteza do dia de amanhã, preocupados com muitas coisas que nós temos a fazer no dia de amanhã. E o inimigo chega até dizer a você: fique em casa, não sai de casa. Esse negócio de fique em casa virou um jargão aí terrível. A conta chegou. Eu tô aonde aqui?
Agora nós sabemos o custo que é ficar em casa. O adversário fica lançando você, seteando você, como aquele jogador de futebol que se destaca no futebol e alguém fica dando um chute na canela dele, esperando que ele reaja de alguma forma negativa para receber um cartão vermelho. Só que eu quero dizer uma coisa a você: nós temos um advogado no céu. Nós temos um advogado no céu. E ele diz uma palavra em João 16:33, uma palavra que é forte aos nossos corações. Não se esqueça: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por você. Aleluia. Jesus venceu o mundo para você. Ele abriu a porta. E eu quero dizer que se você hoje está com um sentimento de fracasso, de vazio, de angústia, se você hoje está com esse sentimento que você não vai conseguir, que você não tem mais condição de continuar na caminhada, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Quero apresentar a sua vida ao Senhor. Quero ter o prazer de impor as minhas mãos sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, e declarar nesta noite que o teu Deus, Ele vive e Ele cuida de você, e a vitória está garantida em Jesus Cristo. Saia do seu lugar rapidamente, eu te peço. Não perca tempo, venha em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, louve. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração está em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer. No pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, e estás sozinho, entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Nós temos um relógio que trabalha apressadamente. E eu quero orar neste momento e encerrar este momento para fecharmos a terceira etapa deste culto, que é a Santa Ceia. Eu sei que existem pessoas que lutam dentro de si por timidez ou por vergonha. A prova disso é que após o culto muitas pessoas me procuram: pastor, eu não tive coragem. Mas, povo de Deus, vença a sua timidez, vença as vozes que ficam falando dentro de você. Venha em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida, interceder por você,
apresentar você ao Senhor com todo o prazer, para uma nova vida, uma nova esperança, um novo caminho. Não perca a oportunidade. Abra mão. Estarei sozinho, entregue a solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. E estarei sozinho, entregue a solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Preste atenção. Olha para quem está ao seu lado aí e pergunte assim: o pastor vai orar. Diga, o pastor vai orar. Você deseja ir à frente? Eu vou com você. Diga para quem está perto de você: você deseja ir à frente? Eu vou com você. Deus é fiel. Quantas cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Eu quero saber, Renê, desses aqui, quantos estão afastados? Se distanciaram por algum motivo, se enfraqueceram, se abateram na fé. Você vai olhar e vai falar depois, tá bom? Eu quero te dizer que quem vem ao Senhor, Ele diz que de maneira nenhuma Ele joga fora. Estendam as mãos sobre eles. Pai eterno, Deus santo, Deus maravilhoso, Senhor, diante do teu altar, homens, mulheres, jovens, pessoas abaladas, afligidas, feridas, machucadas, pessoas que foram atingidas por mentiras, que enfraqueceram a sua fé, enfraqueceram o seu coração, e se encontram, Senhor, abaladas na sua convicção em te servir. E em o nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a seta do adversário. Nós repreendemos as mentiras do inimigo sobre estas vidas. E nós declaramos, Senhor, a bênção de Deus sobre elas. Como o ministro da tua palavra, eu abençoo cada vida. E em nome do Senhor Jesus, Senhor, abençoa, repreende a força do inimigo, traz a tua bênção, a tua graça, resplandece, Senhor, a tua luz, resplandece o conhecimento, a graça, o poder do Espírito, renova as energias, renova a determinação, o coração, que seja firme e forte no desejo de te servir. Pai maravilhoso, Deus eterno, repreende
todas as acusações do inimigo. Repreende toda a seta do adversário. Repreende toda a voz do inimigo que nos diz que não vamos conseguir, que estamos derrotados. Pai maravilhoso, nós decretamos o perdão, a salvação, a transformação, o resgate pago por Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, declaramos a benção e toda a igreja confirma. Amém. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. E está ali sozinho e pegue a solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23. Apenas 4 versos. Podemos ficar de pé para fazer essa leitura? Se você não tem Bíblia, você acompanha aqui no nosso telão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Com isso nós entendemos que ele vai voltar. Com isso nós entendemos que aqui é um memorial. É algo para nos trazer a memória que ele partiu, subiu aos céus, mas assim como ele subiu, ele vai voltar. E ele tem uma promessa para a sua igreja. E a promessa é que ele deseja que a sua igreja esteja com ele, aonde ele estiver. Pai maravilhoso, nas mãos dos oficiais da tua casa estão, Senhor, o pão, o vinho. Nós abençoamos cada mão, nós abençoamos cada vida que neste momento distribui, Senhor, a ceia do Senhor Jesus à tua igreja. Que sejam honrados e que cada vida que aqui está receba com alegria e com determinação no coração a promessa da volta do nosso Senhor Jesus, o Salvador. Abençoa os teus filhos em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
naquela cruz do meio, meu Senhor morria como uma luz se apagando, pois quando Cristo expirou, o mundo inteiro escureceu, a esperança se acabou, Jesus morreu. A sua mãe se lamentava e os seus irmãos também choravam, e os discípulos se olhavam e entre eles comentavam: ó, quanto Cristo nos amou, agora tudo se acabou, Jesus morreu. Mas ao terceiro dia veio energia do céu, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, e Ele ressuscitou. A sua mãe se lamentava, os seus irmãos também choravam, e os discípulos se olhavam e entre eles comentavam: ó, quanto Cristo nos amou, agora tudo se acabou, Jesus morreu. Mas ao terceiro dia veio energia do céu, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, e Ele ressuscitou. Mas ao terceiro dia veio energia do céu, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, e Ele ressuscitou. Mas ao terceiro dia veio energia do céu, e aquela luz voltou a brilhar para iluminar os nossos corações. Ele está vivo, Ele está vivo, e Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está vivo, Cristo ressuscitou. Quem recebeu o pão e o vinho se coloca de pé.
Este pão que está em suas mãos, ele não é o corpo de Cristo, mas ele representa o corpo de Cristo. Você que aqui está, também faz parte do corpo de Cristo. Quando Jesus, ele parte o pão, e ele divide com os seus discípulos, e ele diz: tomai e comei, isto é meu corpo. Ele está dizendo que nós estamos nos tornando um só com ele. Ele está dizendo uma linguagem simbólica, que nós, a igreja e ele, nos tornamos um só. É ele que nos alimenta, é ele que nos dá vida, é ele que nos dá força, é ele que nos faz estarmos de pé a cada dia, a cada manhã, a cada tarde e a cada noite. É ele que nos sustenta nos momentos em que estamos fracos. É ele o pão vivo que desceu dos céus. Pai maravilhoso, Deus eterno, neste memorial, apresentamos nossas vidas a Ti, Senhor. Com alegria te recebemos em nossa vida, te recebemos em nosso ser, te recebemos em nosso corpo. E te pedimos, Senhor, não se afasta de nós. Nos faz firmes em Ti. Confiamos em Ti. E colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Da mesma forma, Jesus pega o cálice do vinho e ele passa aos seus discípulos. Ele diz: este é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova e eterna aliança. Nós temos uma aliança eterna com Deus no sangue de Jesus Cristo. Esta aliança não pode ser desfeita. Por mais que o mundo, o pecado e o diabo diga que você está derrotado, é mentira. Nós temos uma aliança eterna com Deus. Uma aliança em Jesus Cristo. O sangue dele foi derramado por nós. E nele nós nos tornamos mais alvos que a neve. Senhor bendito, que esta aliança sempre esteja firme, que nós nunca abramos mão das Tuas promessas, que estejamos sempre com os nossos olhos ativos para o céu, observando, Senhor, a grandeza das Tuas maravilhas. Derrama sobre nós o Teu Espírito e renova a Tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Para Jesus, com força, com alegria, é para Ele. Glorifique o nome dele. Próximo domingo, nossa escola bíblica dominical começa às 8h30 da manhã. Quem desejar adquirir a revista, procure o irmão Aguiar, converse com o irmão Aguiar, dá o sinal ao irmão Aguiar, para os irmãos conhecerem. Estaremos falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, baseada no sofrimento de Jó. É riquíssima essas lições para o nosso aprendizado. Estenda as mãos para o altar do Senhor. Pai bendito, eterno Deus, santo, eu agora neste momento apresento o teu povo, que eles sigam em paz para os seus lares, para as suas famílias, para as suas atividades. Que o início dessa semana seja uma semana de grandes bênçãos, de grandes riquezas espirituais para o teu povo. Que todas as batalhas e lutas que enfrentamos não seja nada comparado, Senhor, com a tua alegria derramada sobre as nossas vidas. Alegra cada coração. Que vejamos a nossa casa florescer, os nossos filhos, os nossos queridos, Senhor, florescendo como uma amendoeira diante de Ti. Que a Tua graça seja abundante nos nossos lares. Que vejamos a nossa cidade ser transformada, crescendo na paz e na justiça do Espírito. Cuida do Teu povo. E aonde cada pé, cada solado do sapato pisar, que seja determinado, tomado posse para a tua honra e a tua glória. Que possamos levar essa mensagem com ousadia e determinação, e que assim seja, em o nome do Senhor Jesus. Com a mão aberta para os céus, com o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus para todo sempre, e todo que crê confirma. Amém.